A gente vê, às vezes, essas crianças que ficam famosas, YouTube. É que assim, a gente ainda tá começando a ver isso acontecer, né? De youtuber crescer na internet. Não vimos tantos ainda. Mas de atores a gente já viu muito. Às vezes, dos pais ficarem segurando essa figura mais infantilizada, porque é o que dá dinheiro, dá o conteúdo. Ou então, ao contrário mesmo. Às vezes, eu comecei o episódio perguntando que criança que marcou. Eu falei, a Maísa marcou muito minha infância, né? Eu lembro que quando eu comecei a ver ela crescendo, e eu fui crescendo junto com ela, eu tive muita dificuldade de entender que ela não era mais a Maísa, a fofinha, e que agora ela é uma adulta. Isso é uma coisa muito louca, assim. A gente vê, por exemplo, a Miley Cyrus, que era Hannah Montana, fofinha, Foi difícil pra mim, tá? E Ver foi a Miley. Ela precisou, cara, sabe, se reinventar como adulta. Se provar. Galera, eu cresci, não sou mais a Hannah Montana, não tenho. Ou então a Millie Bobby Brown, que a gente começou acompanhando ela criança na série e agora ela é casada, adulta também. A gente tem essa dificuldade de entender que nossos, né, as pessoas que a gente acompanha crescem. Pra eles deve ser uma loucura. Como foi crescer, virar adulta no audiovisual? Até agora, eu tenho 21 anos. E até agora todo mundo acha que eu ainda tenho 10. Porque eu vou em festas, assim, eu tenho 21 anos. Aí eu tô numa festa, aí eu tô com um copo de bebida. Aí a pessoa vem e fala, bebendo? Eu falo, gente... Galera, 21 anos. Eu tenho 21 anos, eu saio, eu tenho vida. As pessoas, elas realmente não entendem. E você deu o exemplo da Miley. Por um lado, eu até entendo. Porque, um exemplo, Chiquititas é uma novela que ainda tá muito em alta. Eu até falei pra você, né, que foi assim... Que pra mim, já tem 10, 11 anos, mas pra mim parece que foi ontem. Porque todo mundo ainda assiste. Sim. Então, um exemplo, criança de 5 anos que não era nascida na época me conhece. E pessoas que têm a minha idade, 21, também me conhecem. Então, pra mim, ainda é muito recente, então eu imagino que para essas pessoas também. Então, por um lado, eu entendo. Aí você deu esse exemplo da Miley. Eu lembro que, acho que foi aniversário de... Não lembro se 18 ou 19 anos dela, que saiu um vídeo dela fumando narguilha. Eu falei, gente do céu, a Como Hannah assim, Montana, a Hannah Montana? fumando narguilha, o que tá acontecendo com o mundo? Aí teve aquela época que ela ficou doida, loucona. Aí eu assistia as premiações e eu falava, meu Deus, o que tá acontecendo? Então, por um lado, eu entendo. E por um lado, pra mim, também é mais fácil de entender. Porque eu acho que eu tô dos dois lados. Sim. Sabe? Você falou da Maísa, eu também vejo algumas coisas, às vezes, aparecem, né? Insights, aí eu vejo os comentários do pessoal, meu Deus, mas como assim a Maísa? Eu falo, gente, a menina já é uma adulta, já é mais velha, ela sabe o que ela tá fazendo, ela vai viver a vida igual você vive. Às vezes a pessoa que tá comentando isso tem a mesma idade dela e faz as mesmas coisas, fica assim, como assim ela tá fazendo isso? A Clara Castanho, né? A Clara Castanho. Que, aliás, é uma delícia trabalhar com ela, porque ela nasceu no estúdio, né? Ela tem uma coisa, só que as pessoas ainda cobram, acho que né, algumas atitudes, algumas coisas. Tem um exemplo interessante da Clara Castanho, que ela começou numa novela muito pequenininha na Globo, e ela fazia um papel de uma malvada. Eu já li sobre E aí o isso. juiz proibiu. Então o juiz lá da infância do Rio proibiu aquelas cenas. Aí foi muita gente criticando o juiz, que absurdo! Um juiz que não se meter no que o autor vai escrever para o personagem. Mas o juiz estava cumprindo a lei, porque ele achou que alguns conteúdos não era... Enfim, ia causar problema. Mas é interessante, né? Como que a sociedade se comporta. Não, e numa proporção hollywoodiana, então, que assim, marcou muito mais gente, a Miley. É uma loucura, né? Que você tem que entender que você cresceu e tem que explicar para as pessoas que você cresceu também. Provar. Se você entender, né? Se você conseguir entender. Porque muitas crianças... que hoje em dia, inclusive no Brasil, que fizeram alguns programas infantis... Hoje em dia você percebe que elas não lidaram bem com esse lugar, né? Gostou desse corte? Confira o vídeo completo sobre infância no audiovisual aqui no canal da Casper. Não se esquece de se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo. Tchau!